Olá, você que está começando a disciplina de Ecologia Básica, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Aqui tem a apresentação dos professores da disciplina, eu, Carlos Sperber, sou coordenador da disciplina. Vocês vão ter aula comigo, com o professor Tiago Kloss, com o professor Lucas Paulucci e com o professor Ricardo Campos. Os objetivos instrucionais da disciplina ao final do curso, vocês deverão ser capazes de explicar, discutir e aplicar os conceitos e a teoria da ecologia básica e suas interfaces com a evolução biológica e seleção natural, relacionando os problemas atuais e aplicados, além de serem capazes de construir uma visão crítica individual, considerando a diversidade de aspectos, a diversidade de interesses econômicos, sociais e políticos, respeitando a diversidade de ideias e os princípios éticos dos direitos dos organismos vivos e dos seres humanos à vida e bem-estar. Então, uma ferramenta fundamental para acompanhar a disciplina vai ser o PVANet Moodle. Vocês vão precisar fazer o login no PVANet Moodle com o seu CPF, a sua senha. E vocês vão selecionar a disciplina de Ecologia Básica. Eu coloquei na disciplina essa figura aqui, que é uma figura desenhada pelo Darwin. Foi a primeira sacada que o Charles Darwin deu sobre a história evolutiva dos organismos, o que nós hoje chamamos de filogenia. Então, aqui uma breve apresentação da disciplina. Nessa disciplina nós vamos estudar os fundamentos básicos da ecologia, suas teorias, modelos e formas de fazer ciência, mas principalmente como a ecologia se aplica ao seu curso, aos seus interesses e aos seus sonhos. A figura ao lado reproduz o esboço feito por Charles Darwin, o mais importante pensador da biologia de todos os tempos e um dos 4 pensadores mais importantes e influentes da humanidade. A ecologia se integra visceralmente com a evolução biológica, sendo tanto o seu cenário, a ecologia constrói o cenário da evolução biológica, mas também é um condicionante de quanto e como nos transformamos e os desafios e as trajetórias evolutivas. Particularmente nos dias de hoje, em que vivemos uma crise ecológica global, embora sempre afetando muito mais os desfavorecidos, pobres e marginalizados, mas que está levando toda a humanidade a um desastre sem precedentes. Nessa disciplina priorizamos aprendizagem, utilizando técnicas de aprendizagem ativa, aprendizagem invertida e aprendizagem cooperativa. O que são essas coisas? Aprendizagem ativa é quando o estudante participa do processo de aprendizagem. Ele participa discutindo com os colegas, discutindo com o professor, propondo soluções, buscando soluções. Já há evidências científicas acumuladas de que técnicas de aprendizagem ativa aumentam em muito a eficiência e a aprendizagem dos estudantes, tanto nas áreas de engenharias, ciências, matemática, em todas essas áreas aqui, STEM e tecnologia. Tá? Aprendizagem invertida, outra técnica também de aprendizagem ativa, em que os estudantes estudam a matéria antes da aula. Mas eu tenho preguiça, por que eu vou estudar se o professor vai dar aula? Porque não faz sentido fazer uma aula sobre algo que você pode ver na videoaula, o que você pode ver no livro. Vocês não podem ser subestimados. Nós estamos aqui, esse tempo é precioso. Nós temos que aproveitar a aula presencial para fazer algo que não pode ser feito na aula virtual, que é o quê? Botar a cachola para funcionar, trocar ideias entre o estudante e o professor, entre os estudantes. Por isso, vocês vão ver que nós vamos ter enquetes, quizzes que vocês vão responder antes e depois da aula. Antes vocês vão ter visto a aula
a videoaula, vão ter estudado o assunto da aula na internet e vão ver suas dúvidas. Eu não entendi isso, eu não entendi aquilo, isso aqui está muito confuso. E na aula nós vamos resolver essas dúvidas, vamos ver as implicações da aula para o seu curso, para o seu interesse, do seu ponto de vista. E finalmente, o que é aprendizagem cooperativa? Vocês vão ter cada semana ou a cada 2 semanas vocês vão ter trabalhos em grupo dentro da sala de aula, em que vocês vão ter um problema, vão ter um desafio, vão ter que resolver esse desafio em grupo e entregar a resposta do desafio no final dessa aula. Então também tem uma pressão de horário, vocês têm que ser ágeis, vocês têm que ser eficientes. E eu e os monitores vamos estar caminhando pelos grupos, dizendo, olha, esse caminho está certo, essa ideia tem problemas, escuta o colega de cá, escuta o colega de lá. E essa forma de pensar está mais correta do que essa. Olha, essa ideia é importante e eu não tinha pensado nela. Ok? Por quê? Porque nós queremos fomentar o pensamento crítico, que é cada um pensar com a própria cabeça, baseado nos próprios princípios éticos, não nos princípios que alguém insuflou no seu ouvido esquerdo ou insuflou no seu ouvido direito. Um pensamento engajado na realidade social brasileira, engajado na realidade social do mundo, em que, infelizmente, a distribuição de renda é imensa e o Brasil, infelizmente, é um dos campeões mundiais de desigualdade. Então vamos lá, entramos no PVA-NET, aí vocês vão ver ecologia básica, tá? Vejam aqui que vocês têm já uma apresentação da disciplina. Nós começamos com os objetivos instrucionais, como eu comecei nessa aula. Aí vocês vão ter acesso ao cronograma, ao link do Telegram, aos horários das aulas e um monte de outras coisas que nós vamos ver ao longo dessa aula. Quais são os objetivos da disciplina? Onde que a gente quer chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto, que ao final da disciplina, cada um de vocês será capaz de explicar, ou seja, falar com as suas próprias palavras, discutir, ou seja, questionar, não aceitar o que está escrito no livro, o que está escrito no artigo, ou analisar isso frente a outros artigos, outros pontos de vista, e aplicar, que é você pegar essa teoria e dizer, bom, mas como que eu resolvo problemas? Como é que eu resolvo um problema ecológico? O que isso tem a ver com o meu dia a dia? O que isso tem a ver com os desafios que eu enfrento no curso que eu optei por fazer? Vocês vão aplicar os conceitos e a teoria ecológica. Então, vocês vão aprender a dominar essa teoria. E as interfaces com evolução biológica e seleção natural. Relacionando os conteúdos com problemas atuais e aplicados. Além de vocês serem capazes de construir uma visão crítica individual, considerando a diversidade de aspectos, de interesses econômicos, de interesses sociais e de interesses políticos. O interesse de um trabalhador na indústria é diferente de um trabalhador na agricultura. O interesse de um dono de uma indústria é diferente do interesse do funcionário dessa indústria que está num cargo de chefia, que é diferente de um banqueiro que empresta dinheiro para o dono da indústria, que é diferente do político que quer se eleger, que é diferente do político que está defendendo interesses dos trabalhadores ou que está defendendo interesses ecológicos, tem interesses do cientista. Nós precisamos aprender a lidar com esses diferentes interesses, respeitando a diversidade de ideias, respeitando e com princípios éticos dos direitos dos organismos vivos, de todo organismo vivo e dos seres humanos, à vida e ao bem-estar. Então, qual que é o cronograma previsto? Vocês vão ter acesso, já têm acesso ao cronograma previsto no PVA-NET. Aqui vocês vão ver na primeira coluna as datas das aulas, são 7 turmas de aula, tá? Então vocês têm que ver no seu horário qual que é a turma em que quais são os horários das suas aulas. Todas as turmas têm uma aula dupla na segunda ou terça-feira. O assunto da aula dupla, o assunto da semana, dessa semana, por exemplo, é o que é ecologia, e nessa aula nós estamos vendo a apresentação da disciplina a meu cargo, Carlos, tá? Na aula
de discussão na aula solteira de quarta e quinta-feira, dias 22 e 23 de março, vocês vão trabalhar com o professor Tiago a atividade O que é ecologia? Então, eu vou explicar essa atividade, excepcionalmente, essa atividade vocês vão começar ela a partir de hoje, ao final dessa aula, porque vocês vão buscar na internet, tá? E vocês vão trazer para a aula do professor Tiago da quarta ou da quinta-feira, conforme a sua turma, vocês vão trazer a resposta à tarefa que eu vou apresentar para vocês ao final dessa aula. Essa constitui a sua tarefa 1, o TC1, a tarefa em classe 1, tá? Eu vou explicar o que é essa tarefa ao final dessa aula. Aqui só para vocês verem, na semana seguinte vocês vão ter uma aula de método científico com o professor Tiago, tá? E vocês vão responder um quiz, uma enquete sobre método científico, que é o quiz 1, tá? Só que vocês vão ver que tem 2 vezes que vocês vão responder esse quiz. Antes da aula e depois da aula. Já explico isso daí. E nessa mesma semana vocês vão ter um trabalho na aula solteira, que é a aplicação do método científico com o professor Tiago. Ele vai explicar a tarefa no início da aula de quarta-feira, vocês vão estar organizados nos grupos que nós vamos determinar e ao final da aula vocês vão entregar o resultado conforme eu vou explicar. E aqui as demais aulas, tá? Não é objetivo ver todo o cronograma, mas notem que, por exemplo, se tem um feriado na quarta ou na quinta, não tem aula na quarta e na quinta, tá? Assinalado aqui no cronograma. Ok? No dia 1 e 2 de maio também não tem aula porque tem feriado na segunda, no dia 1º de maio. No dia 22 e 23 de maio também tem um feriado, então não tem aula, tá? Também estão assinaladas as provas, as datas de prova no cronograma, tá? Assim como as tarefas, tá? Mas vocês vão ter, eu vou falar um pouco mais das provas daqui a pouco. Aqui o cronograma termina aqui na 15ª semana de aula, na 16ª semana nós temos o exame final para quem não tiver tirado 60%. Como todos vocês vão tirar 90%, 95%, ninguém vai ficar de exame final, porque vocês vão adorar a disciplina e vocês vão descobrir na ecologia uma forma de serem felizes, porque isso daqui é uma grande brincadeira. Vocês optaram por isso, por continuar os estudos, por se aprofundar no estudo superior. Sejam bem-vindos à universidade, sejam bem-vindos a essa imensa e deliciosa brincadeira que é aprender, que, se Deus quiser, nós vamos continuar aprendendo até o último dia das nossas vidas. Muito bem. Logo abaixo, no PVAnet, vocês vão ver um link para o Telegram. Se vocês clicarem para o link, vocês podem entrar no grupo Bio131 Ecologia Básica Semestre 23/1. Entrem no grupo para postar suas dúvidas, principalmente dúvidas do dia a dia, qual que era o prazo para tal, eu estou tendo dificuldade com isso ou aquilo. Os monitores vão estar presentes no Telegram, respondendo as suas dúvidas o mais rápido possível. Vocês também têm disponível no PVAnet os horários das aulas, 2 formatos de horário de aula. Aqui organizado no horário da semana, vocês vão ver então que as aulas duplas são segundas e terças, tá? As turmas 3 e 4 têm aula às 10, a turma 7 tem aula às 4 e assim por diante. E as aulas solteiras de quarta e quinta. Professor, eu posso assistir aula numa turma diferente da minha? Pode, quando for absolutamente necessário, mas dê preferência por assistir aula no horário da sua turma. Professor, mas tem um dia que eu vou ter um compromisso na aula, eu posso assistir aula na outra turma? Pode, mas evite assistir aula na outra turma, tá? Notem que no horário tem tanto o horário da aula quanto a sala de aula. No caso, as aulas duplas são sempre no PVA 179, enquanto que as aulas solteiras de quarta são no PVA 165, enquanto que as aulas solteiras de quinta são no prédio da biologia, no ECS 119.
Aqui uma outra forma de apresentar os horários de aula e os locais, tá? E aqui é mais fácil você ver qual que é a sua turma. Professor, não sei qual é a minha turma. Se você tem aula solteira na quarta, às 2 horas, a sua turma é a turma 1. Se você tem aula na quinta-feira, às 8 horas, a sua turma é a turma 2 e assim por diante. Critérios de avaliação. Você será avaliado por 3 provas presenciais feitas fora do horário de aula. Por que fora do horário de aula? Porque essa é uma disciplina de massa com 7 turmas. Eu disse 7 turmas, é muita gente, são quase 600, mais de 600 alunos. Então, por isso mesmo, a prova não pode ser feita em horário de aula, ela tem que ser feita todo mundo ao mesmo tempo, nos seguintes horários. A prova 1 vai ser feita no dia 20/4, às 20h30, a prova 2 no dia 25/5, às 18h20, a prova 3 no dia 13/7, às 18h20. No total as provas valem um total de 60 pontos, 20 pontos cada uma. Vocês vão ter 14 enquetes ou quizzes, valendo 1 ponto cada quiz, no total de 14 pontos. E vocês vão ter 10 trabalhos em classe, que vocês vão responder em grupos de 4 pessoas. Pode responder sozinho? Não. Pode ter grupo de 5? Não. Por quê? Porque é o grupo de 4 que é o tamanho de grupo mais eficiente para promover o que nós chamamos de aprendizagem cooperativa. Mas, professor, eu trabalho muito bem, muito melhor sozinho. Mas o desafio é esse. É você ouvir o colega, é você ter paciência para ouvir o colega, mas ao mesmo tempo o desafio é você falar se você não concorda com o colega. E o desafio do grupo é abranger todas as opiniões, tá? É escutar as opiniões, é escutar várias hipóteses e talvez descartar opiniões também. Eu tenho que aceitar que eu posso estar errado também, tá? Para isso, quem vai me ajudar? O professor, o monitor que estiver caminhando pela sala, tá? Vai te ajudar a dizer, olha, essa ideia é boa. Essa ideia daqui, ela faz sentido, mas tem tal e tal e tal problema, ok? Muito bem. Então, aqui uma tabela dos valores totais. Vocês vão ver esses códigos aqui. QI, PC, P1, P2, P3, vocês vão ver esses códigos no Sapiens, que é onde são lançadas as suas notas, tá? Num total de 100 pontos. Regras do jogo. No próprio PVAnet vocês têm acesso às regras do jogo, mas eu vou falar dessas regras do jogo aqui nessa aula. Então, antes de mais nada, nós estamos aprendendo juntos a vida toda. Cada aula eu aprendo uma coisa nova. Faz mais de 30 anos que eu estou dando aula de ecologia básica. Nossa, professor, você é velho, hein? Eu sou vivo, e você é vivo, e o seu irmãozinho mais novo é vivo, e nós temos um monte de seres humanos que ainda não nasceram, e seres que são muito mais velhos do que eu, e todos nós somos vivos e temos a capacidade de pensar e de, portanto, de contribuir para um mundo melhor. Só que nós temos um desafio, e o desafio é aprimorar essa máquina maravilhosa que somos nós. E essa máquina é capaz de raciocínio, é capaz de considerações éticas, mas nós temos que treinar essa máquina. E como que a gente treina essa máquina? Aprendendo com os erros, melhorando, não repetindo os erros. Nesse semestre, nós vamos priorizar atividades de aprendizagem ativa, que são aquelas em que vocês têm aprendizagem cooperativa, aprendizagem invertida. Cooperativa, trabalho em grupo, invertida, quiz e pré-aula. Vocês estudam a aula antes da aula, tá? E tinha a terceira lá, que era aprendizagem... esqueci agora, tá? Solução de problemas, tá? Vocês vão treinar nas aprendizagens ativas. Então, nós temos foco em solução de problemas que vão ser propostos. Foco em solução e discussão em grupo, em discussões em grupo, proposição de respostas, discussão dos resultados com toda a classe. Então, muito importante é que, após esses trabalhos em grupo, nós vamos ter aulas de revisão em que nós vamos discutir o que foi discutido, porque muitas vezes tem grupos que têm soluções diferentes de outros grupos, e nós temos que desenvolver essa capacidade de inteligência coletiva, de aprender com gente que é diferente de mim.
mim. Para isso, utilizaremos todas as ferramentas disponíveis, acessar a internet, consultar as videoaulas gravadas, consulta a interpretação dos livros didáticos, publicações científicas. Nós temos que aprender a ter acesso às publicações científicas, à ciência propriamente dita, uso de aplicativos e uso de inteligência artificial. Não conta para ninguém, mas existe inteligência artificial na internet, existe o chat GPT, não conta para ninguém, gente, mas a internet pode fazer respostas para vocês. O que nós vamos fazer? Fechar os olhos? Fechar a boca? Não pode, proibido. Gente, nós temos que usar a cabeça. Nós temos que aprender a usar todas as ferramentas disponíveis com ética. Com ética. Não vale mandar o computador fazer para mim. Mas se ele faz para mim, então eu vou usar isso, mas eu tenho que botar a minha cabeça, eu tenho que reler, eu tenho que revisar. A ideia é que cada um dos estudantes crie seu próprio roteiro de trabalho focado nos seus interesses, no seu interesse, no seu curso, na sua experiência pessoal. Sintam-se à vontade para complementar o conteúdo com as videoaulas gravadas, com qualquer material da internet que seja útil. Traga suas dúvidas para a aula, traga seus comentários, traga os comentários de outras pessoas que você ouviu. Eu tenho um tio que fica falando o tempo todo que ciência não existe, que a Terra é plana, que Deus não existe, ou que Deus existe, e que, portanto, tudo que a gente aprende na universidade é tudo bando de maconheiro. Existe gente que pensa assim, tá? Mas nós temos que ir além, tá? Nós temos que aprender a ouvir, desconfiar e ter a nossa ideia. E ter a nossa ideia baseada em evidências, baseada em ciência. O ser humano chegou onde chegou porque ele desenvolveu a ciência, desenvolveu a tecnologia. Tem um monte de coisa ruim? Lógico que tem, mas tem um monte de coisa boa. A humanidade nunca teve tantas facilidades, nunca teve tanto alimento produzido pela humanidade. A humanidade não precisaria passar fome. A humanidade não precisaria estar caminhando para uma crise global ecológica generalizada, se ela utilizasse mais o cérebro e se ela utilizasse mais o coração, a compaixão. E nós vamos treinar isso aqui na disciplina, na prática, na prova, no trabalho, em questões práticas. Não é simplesmente ir para a igreja e fazer o bem. Não, nós temos que fazer o bem com a nossa cabeça, com a nossa capacidade, como engenheiro ambiental, como cientista biológico, como engenheiro civil, como agrônomo, como veterinário, como o que for. Muito bem, voltando ao texto. Tudo isso é novidade para todos nós sempre, e a única realidade é que cada dia, cada segundo da nossa vida é uma novidade. Portanto, envolve um desafio muito grande e um salto para o desconhecido e para o novo. Vamos precisar do esforço e colaboração de todos. O objetivo da disciplina é aprendizagem. Portanto, tudo que favorecer isto será valorizado. Estamos sempre abertos a críticas e sugestões para aprimorar a aprendizagem. Para respostas rápidas, poste sua dúvida no Telegram da disciplina, neste link que vocês vão encontrar em todo lugar que escrito Telegram do PVAnet, tem o link para o Telegram. Videoaulas gravadas, todo o conteúdo abordado na disciplina está disponível também na forma de videoaulas ministradas por um dos docentes da ecologia em outros períodos. Visando a inclusão das tecnologias sem tornar as aulas presenciais redundantes, iremos utilizar as videoaulas como conteúdo base de suporte e utilizaremos as aulas duplas às segundas e terças-feiras para revisar os pontos principais, solucionar dúvidas e promover a discussão e atividades que estimulem a formação do pensamento crítico e o domínio da teoria ecológica. Por isso, é imprescindível que todos os alunos assistam a videoaula referente ao conteúdo da semana antes das aulas duplas, já que estudantes que não assistirem podem não conseguir participar das atividades, comprometendo assim o rendimento e a aprendizagem
sua. Outro motivo para você assistir a videoaula antes da aula é para te ajudar a responder o quiz pré-aula, que vai te ajudar a acompanhar e checar a sua aprendizagem ao longo da videoaula e vai fazer emergirem dúvidas que iremos discutir na aula dupla de segunda e terça-feira. Onde que eu acesso o método científico? No PVAnet, videoaulas. Essa aula que eu estou gravando agora vai estar disponível aqui no número 00, apresentação da disciplina. Ainda não está no PVAnet, porque eu estou gravando agora. Vocês também, aqui, quando vocês clicarem aqui, você vai abrir essa janela aqui, vocês clicam aqui no link do YouTube e vão ter acesso à videoaula que vocês estão assistindo agora e, muito importante, a videoaula da semana que vem. Mas para que a videoaula da semana que vem se eu vou assistir a aula na semana que vem? Porque você tem que responder o quiz nessa semana, antes da videoaula. Mas para quê? Para você ver se você sacou. Aí você vai ver no quiz e fala, mas para onde? Onde que ele falou isso no quiz? Ah, foi aqui. Ah, foi ali. Ok. E vocês trazem suas dúvidas, trazem seus questionamentos para a aula dupla de segunda ou terça-feira. Exemplo da videoaula de método científico é essa daqui, aqui está postada a aula apresentada pelo professor Lucas Paulucci, então Paulucci, na verdade, né, pronúncia correta em italiano. Então vocês vão ter a possibilidade de conhecer virtualmente o professor Paulucci já nessa videoaula, mas vocês vão conhecer ele pessoalmente na disciplina. Vejam quais as semanas que ele vai dar aula, vendo lá no cronograma da disciplina. Local e horário das aulas. As aulas serão todas presenciais, sendo uma aula dupla e uma aula solteira para cada uma das 7 turmas. Como eu disse, 7 turmas, 630 alunos. Você deverá assistir suas aulas no horário previsto na sua matrícula ou horário, a não ser em eventos excepcionais, em que você pode assistir a uma aula em outra turma. Quando houver feriado em uma segunda ou terça, nenhuma turma terá aula dupla. Quando o feriado for na quarta ou quinta, nenhuma turma terá aula simples. Confira no cronograma em vermelho. As aulas duplas serão expositivo dialogadas. Quanto mais você se preparar para a aula e trouxer dúvidas, mais rica vai ser a discussão e o seu aprendizado durante a aula. Recomendamos que você assista às videoaulas antes da aula presencial e responda ao quiz pré-aula. Para ter o valor integral dos quizzes, você terá que responder tanto o quiz pré-aula quanto o quiz pós-aula. Nas aulas solteiras, quarta e quinta, vocês formarão grupos de 4 componentes que discutirão e responderão ao longo da aula perguntas referentes ao assunto abordado. Ao final de cada aula solteira, cada grupo deverá redigir uma resposta e integrar. Vocês vão escrever à mão mesmo. A gente está desacostumado a escrever à mão, né? Ótimo, mais um treinamento. Vamos escrever à mão e entregar em papel ao final da aula. Só que, antes de entregar, cada componente do grupo vai fotografar. Lógico que não precisa ser cada componente. Um fotografa e compartilha a foto para todos os componentes. Por quê? Porque cada componente do grupo vai postar no PVAnet, no PVAnet Moodle, a sua resposta. Tá? Muito importante, porque se você não postar a sua resposta, vai constar que você não fez a tarefa. Todos os componentes do grupo deverão enviar no PVAnet Moodle, no prazo de 2 dias, a imagem do trabalho do seu grupo. Estudantes que não enviarem a resposta do grupo no PVAnet receberão a nota 0 na atividade. A resposta de cada trabalho em grupo precisa conter nome, matrícula, turma e cursos de todos os componentes do grupo. Ah, eu participei do grupo, mas não botaram o meu nome. Então não participou do grupo. Se você participou do grupo, o seu nome está lá e você vai entregar a atividade com o nome de todos os componentes do grupo. Horário das salas de aula, já discutimos, tá? Tem disponível no PVAnet, tá? Aqui por turma, isso ajuda também na hora de entregar o trabalho. Ah, eu não sei qual é a minha turma. Se você assistiu a aula solteira na quarta às 2 horas, é turma 1. Se você assistiu a aula solteira na quarta às 10, é turma 7. Muito bem. As enquetes semanais, os quizzes semanais, como é que eles vão funcionar? A cada semana nós vamos ter 2 quizzes abertos, aceitando respostas, com exceção da primeira semana, essa daqui.
tá? Um dos quizzes é sobre o assunto da semana seguinte, tá? É o chamado quiz pré-aula. E o outro sobre o assunto da semana corrente. É o quiz pós-aula. Na primeira semana só teremos o quiz da semana seguinte. Então já está aberto no PVANet o quiz sobre método científico. O quiz pré-aula sobre método científico. Cada quiz vale o valor de 1 ponto, num total de 14 pontos. Sendo que o quiz pré-aula vale 0,75 e o quiz pós-aula vale 0,25. Assim, para ter a nota integral, você precisa responder os 2 quizzes, pré-aula e pós-aula, dentro do prazo em que estiver aberto o quiz pré-aula e o quiz pós-aula. Você poderá repetir sua resposta quantas vezes você quiser, corrigindo os seus erros e melhorando a sua nota. E olha só, vale a nota da sua última tentativa. Portanto, vale a pena você corrigir seus erros dentro do prazo para melhorar sua nota. Ou seja, todo mundo pode tirar nota integral. Mas para que serve disso? Porque a finalidade do quiz não é avaliar o seu aprendizado, é promover o seu aprendizado, estimular você a estudar, é facilitar o aprendizado, é uma ferramenta. Nada na disciplina faz sentido se não for com o objetivo de aprender. Ah, professor, mas eu quero isso. Isso ajuda no seu aprendizado? Ajuda? Então vale. Não ajuda? Então não vale. Pronto, simples assim. Os quizzes, obviamente, então a finalidade dos quizzes não é avaliar o aprendizado, e sim estimular o estudo e facilitar o aprendizado. Quanto mais vezes você acessa o quiz, mais você aprende. Nos questionários das turmas anteriores, uma das coisas que foi elogiada em questionários várias vezes por vários alunos foram os quizzes, porque eles ajudam você a se preparar para a prova e, portanto, ajudam na sua aprendizagem. A prova alguma coisa, não prova nada. A prova é só mais uma ferramenta para a aprendizagem. Esse que é o objetivo. Os quizzes pré-aula serão abertos toda segunda-feira, 8 horas da manhã, e serão fechados na segunda-feira seguinte, às 8 da manhã. Os quizzes pós-aula serão abertos toda quarta-feira, às 8 da manhã, e serão fechados na segunda-feira seguinte, às 8 da manhã. Assim você terá a semana inteira para responder o quiz pré-aula, mas de quarta a segunda para responder o quiz pós-aula. Hein? Como? Ah, aqui está explicado. Para que fazer o quiz pré-aula? Para estimular vocês a praticarem a aprendizagem invertida, que é uma técnica pedagógica em que os estudantes estudam antes da aula e a aula se torna assim mais ativa com a participação dos estudantes e aumento da eficiência de aprendizagem. Onde que eu respondo os quizzes? No PVANet, você clica você encontra enquetes ou quizzes com o símbolo, com a abreviatura QI no seu Sapiens, quiz 1 pré-aula, método científico, quiz 1 pós-aula do método científico. Vocês vão ver que o quiz 1 vai estar aberto a partir de segunda, 8 horas, o quiz pós-aula e vai fechar antes da aula, o quiz pós-aula vai abrir após a aula. Muito bem, como é que funciona isso? Então, o quiz do método abre na segunda-feira, 8 horas da semana anterior e fica aberto até o domingo, ou seja, até a segunda da semana seguinte. Na semana seguinte você tem aula de segunda e terça e na quarta-feira abre o quiz pós-aula até a segunda seguinte em que vai abrir o quiz pré-aula. Tem um período em que você vai poder responder o pré e o pós, ok? O pré da aula seguinte e o pós da aula dessa semana. Uma outra forma de apresentar, quiz 1 pré-aula, abre segunda dia 20 às 8, quiz 1 pós-aula, abre quarta dia 29, fecha o quiz pré-aula 1 do 27, fecha segunda dia 3 e assim por diante. O valor do quiz 0,75, 0,25 e assim por diante. Trabalhos em classe.
Ainda não temos uma sala de aula ideal para a aprendizagem ativa como é essa aqui em cima. Na verdade, são pouquíssimas salas de aula assim na UFV. Queiramos que, com um investimento efetivo em educação, nas universidades, na educação básica, na educação média, com a revogação da reforma do ensino médio, que é uma porcaria, e com um investimento efetivo no ensino de qualidade, também haja investimento maior, verba maior para as universidades brasileiras, ou seja, que seja superado o programa de desmonte da educação que estava sendo promovido pelo governo fascista derrotado, tá? Do Jair Bolsonaro. Sim, ele é um fascista, assim como todos que votaram conscientemente nele. Tá? Existe gente que votou, mas que não sabe, é que nem Deus na cruz, Jesus na cruz. Deus, eles não sabem o que estão fazendo. Muito bem, no trabalho de classe das aulas solteiras de quarta e quinta-feira, você executará o trabalho de classe TC01 até TC10 com outros 3 colegas. Tamanho do grupo? 4. Pode ter mais? Não. Pode ter menos? Não. É 4, tá? Em que vocês discutirão e responderão perguntas sobre um problema relacionado ao assunto da semana. Vamos alternar problemas propostos pelo professor e aulas em que vocês vão elaborar um formulário de hipóteses. Fato, pergunta, hipóteses explicativas, alternativas e suas predições. Ei, o que é isso? Vocês vão treinar muito isso. Vamos usar muito a internet nos trabalhos em classe. Assim, traga seu celular para a aula. Você vai usar o celular, vai consultar a internet, tá? Durante a aula, tá? Ao final de cada aula solteira, de trabalho em classe, vocês entregarão uma folha de papel com os nomes, matrícula, curso e turma dos componentes do grupo, data e pergunta, e a resposta elaborada pelo grupo. Antes de entregar, todos os componentes do grupo devem fotografar a resposta do grupo para enviar via PVAnet Moodle. Todos os componentes do grupo precisam enviar a tarefa para receberem a pontuação do seu trabalho. Cada trabalho em classe vale até 2,7 pontos, num total acumulado de até 27 pontos. Você pode conferir isso nos critérios de avaliação. Plágio. Plágio, plágio. Plágio são respostas semelhantes entre grupos ou iguais a textos da internet. Isso é considerado plágio e recebe a nota 0 para os 2 ou mais grupos envolvidos na cópia, incluindo todos os componentes. Como que eu não faço plágio? Você pode e deve trocar ideias, deve buscar informação na internet, mas você deve usar as suas palavras e deve citar a fonte de onde você tirou a informação. Isso vale para toda e qualquer tarefa ou avaliação. Por exemplo, aspas. Espécie é um conceito abstrato criado pelo ser humano, fecha aspas. Carlos Frankel Sperber, observação pessoal. Então, eu estou aqui, está sendo citada uma frase que eu repito muitas vezes em sala de aula: espécie não existe, ela é uma invenção do ser humano, ela é um modelo aplicado à natureza, tá? Mas ela é baseada em processos, em tentativa de explicação de um processo. Ok? Muita atenção. Se você citar um trecho ipsis literis, que é a mesma coisa que palavra por palavra, sem modificações, você precisa acrescentar as aspas, como eu acrescentei aqui, ó, aspas e aspas, além de citar a fonte de onde você tirou o texto. Então, se você cita a fonte, usa as suas palavras, e quando usar as palavras citadas, coloca aspas e continua citando a fonte, você não está fazendo plágio. Trabalhos em classe. Você deve procurar o seu grupo de trabalhos em classe. Ainda não resolvi essa coisa dos grupos, vamos resolver até a aula do grupo. Vocês vão usar seu celular para buscar informação na internet. E agora, para o trabalho da próxima aula, tá? Que é para que serve ecologia.
vocês vão, dentro do vocês vão trazer individualmente, isso daqui até o dia da aula, vocês vão trazer individualmente, numa busca da internet, vocês vão procurar manchetes recentes de notícias, ou vídeos, ou outras formas de postagem que exemplifiquem uma utilidade da teoria ecológica, da ecologia. Em seguida, vocês devem registrar o título, a manchete, ou o assunto, ou a referência completa de onde você pegou a manchete, incluindo o link, os autores e a fonte. Qual que é o periódico científico, o jornal da notícia, o site da notícia, os autores, o periódico, o livro que você tirou, ou uma entrevista que você fez. E deve relacionar essa publicação com o seu curso de graduação. Nós temos aqui uma grande quantidade de cursos. Nós temos pessoal que lida com o que eu chamo de cursos de biologia aplicada ou de ecologia aplicada, que é o caso da agronomia, que não deixa de ser uma ecologia aplicada. E de engenharia ambiental não deixa de ser uma ecologia aplicada. Zootecnia não deixa de ser uma biologia aplicada, tá? Engenharia ambiental, já falei, mas tem também cursos em que a biologia é paralela ou é subsidiária, cursos que fazem ecologia porque eles provocam impacto ambiental, como engenharia civil, engenharia elétrica. Quais são os impactos ambientais da engenharia civil? Construção de estrada, isolamento criação de fragmentos de hábitat, isolamento de populações pela construção de uma estrada. Como é que a gente lida com esse problema? Construção de hidrelétricas para barragem da água, para hidrelétricas, para construção de hidrelétricas, isso inunda um local muito grande. Como é que eu lido? Onde que a ecologia me ajuda? Tá? Tudo isso deve ser entregue por escrito ao final da aula. Então, vocês vão trazer isso para a aula e vão lidar com isso, com esse material, durante a aula solteira da semana que vem, numa folha à parte, conforme o modelo abaixo. TC1, para que serve ecologia, vocês vão colocar os componentes do grupo, com nome, matrícula, curso de cada componente, e a turma que vocês vão verificar no PVAnet. E tem uma dica, já está no PVAnet, o Dicas para que serve ecologia, em que vocês vão ver um texto que eu escrevi sobre as utilidades da contribuição da ecologia básica para agronomia, para ciências biológicas, bacharelado, para ciências biológicas, licenciatura, para engenharia agrícola e ambiental, para engenharia ambiental, para engenharia civil, para engenharia elétrica, engenharia florestal, zootecnia, engenharia mecânica, tá? E muitas outras e outros cursos que, se o seu curso não estiver aí, mande um e-mail para mim, proponha a utilidade da disciplina para os dados para essa tabela para o seu curso, tá? Tem muitos cursos que optam por essa disciplina porque ela contribui, por exemplo, pedagogia, a engenharia da computação. Qual que é a utilidade da ecologia para a engenharia da computação? Ou, muito pelo contrário, da engenharia da computação para a ecologia, tá? Por exemplo, uma das áreas muito úteis para a ecologia e que bebe da ecologia é a física dos sistemas complexos. Sistemas complexos também se aplicam a redes como redes elétricas. Enfim, há uma diversidade de aplicações da ecologia e uma diversidade de cursos. Quanto às provas? As provas, nós vamos ter 3 provas, sempre fora do horário de aula. Prova 1 vai ser no dia 20 de abril, às 20h30. Prova 2 no dia 25 de maio, às 18h20. Prova 3 no dia 13 de julho, às 18h20. Onde vocês vão saber pelo menos uma semana antes onde vai ser o local da prova. O exame final, para quem fizer, e ninguém vai fazer, porque todo mundo vai tirar nota acima de 60, vai ser no dia 18 às 14 horas. A sala onde você fará a prova vão ser divulgadas no PVAnet, no e-mail e via Telegram. Atenção, verifique a sala onde você fará a sua prova e chegue no local com antecedência. Telegram, nós vamos usar muito o Telegram para nos comunicar e para que você possa se comunicar entre si com seus colegas, tá? Para resolver dúvidas, combinar atividades, etc. Então, se você não conseguir instalar o Telegram no seu celular, não tem problema. Nós vamos nos comunicar também por e-mail e pelos fóruns do PVAnet.
Se você clicar em qualquer palavra Telegram em azul ou aqui o link, vocês vão ter o link para se inscrever no grupo. PVA-NET Moodle. Nós vamos usar muito, todas as informações da disciplina vão estar no PVA-NET. Inclusive, o link para as videoaulas, link para os slides das videoaulas, assim como é lá que serão disponibilizados videoaulas, material da disciplina, é lá que vocês vão responder aos quizzes, é lá que vocês vão enviar as fotos dos seus trabalhos em classe. O envio das tarefas, de todas as tarefas, é individual. Então, todo mundo precisa enviar o quiz pré-aula, o quiz pós-aula e o trabalho, todos os trabalhos em grupo. Critérios de avaliação. Então, como eu já disse, nós vamos ter 3 instrumentos avaliativos, que são as enquetes ou quizzes, os trabalhos em classe e as provas presenciais. O valor das provas está aqui nessa tabela, nós já vimos ela anteriormente nessa aula, num total de 100 pontos. Tá? Era isso por hoje, sejam muito bem-vindos e tchauzinho!